Olá, pessoal. Eu sou a Ananda. Eu sou astróloga e sou engenheira de produção de formação. Eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouco de que forma a astrologia funciona, né, tendo em vista as bases científicas da gravitação que a gente estuda lá na física, né? Eu, como astróloga, essa busca de explicar a astrologia, racionalizar a astrologia, não é o meu foco. Nos meus atendimentos, nos meus vídeos, não é o meu objetivo, e acredito que de quase nenhum astrólogo seja, ficar justificando e explicando para a comunidade científica por que que é relevante, por que que isso pode ser viável, né? Mas como eu tenho um interesse particular por entender a mecânica celeste, como que na faculdade tive a oportunidade de entender esse estudo da gravitação, Newton e tudo mais, Kepler, né? E pude, ao estudar astrologia com um professor muito sensato, muito competente, né, que é o Igor, já falei dele mais aqui para vocês também. Tive a oportunidade de entender mecânica celeste com ele, de como que a astrologia entende e interpreta esses acontecimentos nos céus, para vocês terem aqui essa lógica, para quem precisa dessa racionalidade. Mas deem-se satisfeitos, porque esse vai ser o primeiro e último vídeo, acredito eu, dessa explicação mais teórica, mais científica. Então, esse é um vídeo de astrologia para céticos. Não é um vídeo tentando explicar por que que a astrologia não funciona, nem tentando justificar que você deveria acreditar em astrologia. Isso é uma opção sua. Mas é realmente para tentar mostrar que astrólogos não necessariamente são terraplanistas e pessoas totalmente fora da realidade, que não entendem o que que é uma constelação, o que que é um movimento gravitacional, tá certo? Então vamos lá. Tchururu. Bom, eu vou voltar aqui o meu raciocínio nessa apostila de mecânica celeste, que foi uma apostila que eu escrevi, e hoje ela está disponível no curso do Igor, né, no curso de astrologia completo, mas foi um desenvolvimento meu, como está ali nos créditos no final, tá? Então aqui a gente vai começar dos conceitos básicos, preliminares, assim, né, sobre o reconhecimento do nosso espaço, né, Terra, planeta Terra, e a expansão dessa compreensão, tá? Então, a gente tem o primeiro conceito, que é a esfera terrestre e a esfera celeste. Ou seja, quando a gente está falando desse lugar terrestre, representa os pontos que de fato tocam o nosso planeta Terra, a superfície, né, do nosso planeta. Então, eu tenho o Polo Norte terrestre, e eu tenho o Polo Sul terrestre, e eu tenho o Equador terrestre, ok? Mas aí eu vou e amplio uma esfera, que então a gente chama de esfera celeste, que é o espaço físico, tá? Biológico, assim, químico mesmo, né? Aquele ambiente físico, que engloba o planeta Terra, então engloba o planeta, e tudo que tem ao seu redor, tá? É uma expansão bem grande, assim, né? Todas as estrelas, planetas, independentes da distância, né? Porque a gente sabe que muitas estrelas estão muito longe. Então, a gente tem o Polo Norte terrestre, o Polo Norte celeste, como eu já expliquei para vocês. Da mesma forma, a linha do Equador. Eu tenho essa linha projetada na Terra, que também não é uma linha visível, né? Mas a gente faz um cálculo e a gente projeta em cima da superfície esse ponto, essa linha, e também faz essa projeção, ok? Numa esfera celeste. Bom, e aí, vamos entender, né, como que a gente observa os movimentos dos astros pelo nosso ponto de vista, tá? E aí é que muita gente se confunde de que a astrologia considera que a Terra gira em torno do Sol, ao contrário, né, que o Sol gira em torno da Terra. Isso não é verdade. Em algum momento, né, antigamente, isso era a convenção, todas as pessoas no mundo achavam que acontecia dessa forma, né? E as pessoas começaram a observar as estrelas, né? Tinham esse pensamento justamente por o que essa imagem aqui representa, né? A gente vê
como o Sol caminhando ao longo, né, do céu em determinadas épocas do ano. Isso se chama caminho aparente do Sol, ou seja, sob o nosso ponto de vista aqui da Terra, qual que é esse caminho que é feito, ok? Daí, lógico, ali, né, com o passar do tempo, houve essa diferenciação, né, de pensamento, onde alguns astrólogos permaneceram com aquela visão de que, não, a gente estuda assim e é assim que acontece. Mas, por exemplo, Kepler foi um dos cientistas que explicou, né, provou que não seria possível esse movimento geocêntrico, né, mas sim heliocêntrico, sendo o Sol o centro da nossa galáxia, mas ao mesmo tempo falou, a astrologia também funciona, esse estudo também é válido. Ele não deixa de ser válido porque a gente entendeu que né, a Terra não é o centro do planeta, nem da nossa galáxia, nem do universo. Tá? Mas, realmente, essa é a base do conhecimento astrológico. Por quê? Porque a astrologia foi uma ciência milenar que começou a ser estudada baseada realmente nessa observação do céu, ok? Então, a gente tem esse estudo dos caminhos aparentes do Sol, tá? E a gente vê que nas mesmas épocas do ano, por exemplo, nos equinócios, ele vai estar sempre ali naquela faixa, no verão, ele vai ter esse afastamento para um lado, no inverno para o outro, e a gente começa a compreender o ambiente desse ponto de vista da Terra, né? Com esse caminho aparente. A gente tem aqui um ponto super importante, tá? Que é estudado também na astronomia. Na astronomia também tem todos esses estudos do caminho aparente dos planetas, e a mesma coisa na astrologia, lógico. E a gente tem o zênite também, que é esse ponto do meio do céu, que depois vocês vão ver como que disso daqui eu vou gerar um mapa, tá bom? Um mapa astral, né? Então, ok, entendemos que esses planetas eles se movimentam de alguma forma X lá, que não é do interesse da astrologia entender, mas a gente busca entender como que a gente vê o movimento desses planetas a partir daqui. E aí que vem uma coisa muito legal, né? A gente chama essa trajetória que o Sol faz, né, no nosso ponto de vista, de elíptica, tá bom? Que é mais ou menos esse desenhozinho aqui, né, que tem essa angulação ali. E o que é mais impressionante? Se a gente olha o caminho aparente do Sol, o caminho aparente da Lua, de Marte, de Mercúrio, de Vênus, até Plutão, na verdade, Plutão é o único que passa um pouquinho dessa trajetória, né? Mas todos os planetas e até outros asteroides, outros pontos que têm uma órbita regular, quando a gente olha para o céu, eles estão dentro de uma mesma faixa, ok? Você vai olhar para o céu, você vai ver, tem algumas estrelas ali que a gente identifica, né? O Cruzeiro do Sul, para quem consegue identificar a constelação, vocês vão ver que eles estão sempre nessa faixa chamada elíptica, que é uma faixa que tem por volta de 18 graus, um pouco variável. E é exatamente essa a faixa que, na astrologia, a gente chama de zodíaco. Fernanda, por quê? Porque é a faixa onde tudo acontece, onde os planetas estão ali causando, andando e se movimentando e, de alguma forma, se relacionando, né, com a nossa realidade aqui na Terra. Zodíaco, então, significa caminho dos animais, né? E nesse espaço celeste, ou seja, não é um campo da Terra, é um espaço que se expande para o universo. A gente não sabe para quantos mil quilômetros-luz isso vai para fora do nosso planeta. A gente sabe que, pelo ponto de vista aqui da Terra, a gente olha e a gente tem essa faixa onde tudo acontece, que é o zodíaco. E a gente vê também toda a concentração de constelações, né? É muito louco, porque quando a gente vê uma constelação, não significa que todos os pontos estão ali juntos, né? Projetando aquilo. As estrelas, elas estão cada uma numa distância totalmente diferente, numa posição totalmente diferente. Só que, como eu estou falando, a gente considera o ponto de vista aqui da Terra, tá bom? E aqui, então, nesse ponto, é extremamente importante falar da diferença, então, dos signos e das constelações. Porque então tem constelação de Escorpião, tem constelação de todos esses signos, então, signo é constelação. Não. Esse é o maior mito sobre astrologia que a comunidade científica usa para descredibilizar esse estudo. As
constelações, como eu estava explicando, são aglomerados de estrelas, né, que ocupam faixas celestes de tamanhos muito diferentes. Então, tem constelação que ocupa uma faixa muito pequena nesse zodíaco, nessa eclíptica, e tem constelações muito grandes. E os signos, eles são considerados, aqui eu estou falando da astrologia ocidental, tá? Dessa astrologia mais tradicional que a gente usa aqui, os signos, eles têm uma faixa de 30 graus exatos. E eles são, na realidade, uma projeção aqui do nosso planeta, com uma faixa de 30 graus exatas, sendo projetados nessa eclíptica. Então, aqui dentro da elíptica, né, a gente vai separar uma faixa de 30 graus no zodíaco e atribuir cada um desses 30 graus a um signo. Então, as constelações, eles são esses aglomerados, né, de estrelas, não tem 30 graus, e também, de acordo com o movimento de pressão dos equinócios que a Terra realiza, nos últimos milênios, a gente tem a entrada de uma 13ª constelação na faixa zodiacal, tá? E isso formaria um terceiro signo, mas, né, como eu falei, isso é um mito, não se faz sentido pelos fundamentos astrológicos, onde signos não são constelações, tá? E a astrologia continua funcionando, mesmo tendo o serpentário emergindo ali no zodíaco, tá? Então, os signos são esses 30 graus que dividem o zodíaco, independente do tamanho que a constelação correspondente àquele ciclo ocupa no céu. Ah, mas isso daí, por que é assim? Quem definiu isso? Tá? Então, como eu falei, a astrologia é um ensinamento muito antigo que foi passado de gerações em gerações por milênios, e a verificação da sua ocorrência é empírica. Ela não tem realmente um estudo científico que justifique que tem um fóton, um elétron, um íon que sai lá de Urano e chega aqui em mim e influencia a minha vida. Não existe isso. O planeta não manda energia e não tem essa influência magnética ou elétrica, senão já tinha sido descoberto. Agora, se você pega um mapa pessoal de uma pessoa e faz toda a interpretação, se você estuda os trânsitos, um bom astrólogo, ele não erra. E aí? Acontece ou não acontece? Ah, mas eu vi um estudo científico que a gente isolou as variáveis Sol, Lua e Ascendente e tentou definir a personalidade da pessoa. Aí não vai funcionar, porque a gente tem 9 planetas, 12 signos, 12 casas, um monte de asteroide, vários outros pontos que não são fixos na esfera celeste, mas que são calculados e considerados no estudo da astrologia para definir uma personalidade de uma pessoa. Não é um planeta nem dois que vão definir nada, tá? Então, chegamos aqui nessa compreensão do que são signos, de que não tem 13º signo, são 12 signos, foi definido assim, foi passado de geração em geração assim, e é assim que a gente estuda. Ah, e aí, isso daqui são os signos que correspondem às fases do ano, como eu vou explicar aqui, né? Então, os 12 signos são uma projeção da Terra, onde temos o marco inicial do zodíaco para a astrologia no equinócio de primavera, que inicia o signo de Áries. Tá? Então, a gente vai ter aqui, cadê? Leão, Câncer, Touro, Áries, bem aqui, ó. Tananã, Áries. Então, lá, 21, né, dependendo do ano, dia 21 de março, a gente tem o equinócio, e o Sol, ele justamente no dia do equinócio, é quando o Sol ingressa em Áries, quando ele ultrapassa esse ponto, né, no nosso ponto de vista, lá no zodíaco. E então, mês a mês, né, num período de mais ou menos 28 dias, ele vai passando por todos os signos. Então, né, a partir do dia 22 de abril, a gente tem Touro, depois vai Gêmeos, né, Câncer, aquela, todo mundo sabe, né? Ah, se você nasceu em agosto, né, ali, todo mundo sabe que você vai ser leonino. Por quê? Porque o Sol está passando lá, né, no zodíaco, por essa faixa de imaginário mesmo, tá? É um movimento projetado imaginário. E por assim vai, né? Então, o Sol vai percorrendo toda essa trilha ao longo do ano. No solstício de verão, a gente tem o marco que inicia o signo de Câncer.
tá? E assim por diante, ok? Devido ao movimento de translação, a gente tem as estações do ano, né, marcadas por esses equinócios de primavera e de outono e o solstício de verão e inverno. Como eu falei, são momentos importantes, né, que são, de fato, demarcações temporais do movimento do Sol no nosso planeta, né? Eu lembro de estudar muito isso também em geografia lá no ensino fundamental. E a gente tem esse entendimento. A gente, na astrologia, usa o parâmetro das estações para o hemisfério norte, porque toda a astrologia mundial é assim, tá? Não vale a pena entrar. Então, então vamos estudar astrologia aqui no Brasil, vamos mudar todo o panorama para o hemisfério sul e trocar todas essas ordens aqui, né? Só que aí a gente cria uma grande confusão na cabeça de todo mundo que não tem a menor necessidade. A gente hoje, inclusive quem estuda no hemisfério sul, utiliza esse padrão de Ares ser o signo do que inicia ali no solstício, no equinócio de outono, ainda que a gente viva no equinócio de primavera, ainda que a gente viva o equinócio de outono. As datas, né, exatas que o equinócio vai acontecer e o horário dele vai variar a cada ano, né? Porque o referencial é esse alinhamento da Terra com o Sol. Então, a gente tem essa variação, né? Mas acontece mais ou menos isso daqui, né? Dia 20 de março, Áries, 21 de junho, dia 22 de setembro, Libra, dia 21 de dezembro, Capricórnio, ok? E aí que a magia vai acontecer. E aí a gente vai conseguir transformar essa visão que a gente tem aqui num mapa astrológico, que é essa virada, tá? Então, um mapa astrológico, ele se apresenta mais ou menos dessa forma. A gente tem todos aqueles signos dos zodíacos, cada um com 30 graus. Só que isso, ele é posicionado, ok? Baseado no signo ascendente. O que é o signo ascendente? Quando se coloca lá o horário de nascimento e o ponto dentro do globo que a pessoa nasceu, então vamos supor, nasci em Brasília, às 22 horas do dia tal, do ano tal. Eu defini uma localização, uma latitude, uma longitude, uma data específica, um horário. Naquele dia, horário específico, daquele ponto terrestre, existia um signo que estava ascendendo, que estava na posição ascendente. Lembra que eu expliquei aqui que tinha zênite, que é a posição do meio do céu, e a gente tem essa posição ascendente? É esse o signo, não tem nada a ver com constelação, como já foi dito. É um signo. E exatamente esse ponto desse signo que está nessa posição ascendente é o ascendente do mapa de uma pessoa. E aí eu vou projetar todo o restante, né, do zodíaco, né? A gente usa o ciclo, não é um ciclo trigonométrico, né, mas assim, a gente utiliza o ponto de partida desse mapa nessa posição aqui, que está escrito AC, e ele tem essa direção e sentido aqui, ó. Vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quando a gente usa um ciclo trigonométrico, né, a gente usa o 0 graus aqui e esse sentido aqui, né? Então, é tudo ao contrário. Mas a lógica é exatamente a mesma de um ciclo trigonométrico, tá? A gente tem aqui o grau 0 e o grau 365, né? E as casas, elas vão complementar essa visão de áreas da vida. Então, enquanto o signo, ele corresponde a uma esfera, como eu posso dizer, a um parâmetro que está na esfera celeste, as casas, elas são parâmetros que dizem mais respeito à esfera terrestre, ao nosso ambiente de vida aqui da Terra. E, por isso, elas não vão ter uma divisão necessariamente de 30 graus. Muito antigamente se utilizava essa divisão de cada casa com 30 graus exatamente, da mesma forma como os signos são divididos. Porém, à medida que o homem melhorou a sua compreensão a respeito da divisão do espaço mesmo, né, começou a utilizar outras formas de se calcular e dividir, né, esse espaço, tanto socialmente falando, quanto nesse sentido
astronômico mesmo, né, mais amplo, e surgiram diversas formas de cálculos de casas na astrologia. É um estudo que eu não tenho tanta profundidade, eu entendo mais ou menos esse mecanismo de cálculo, né? Ou seja, todos os sistemas, independente do sistema de cálculo de casa que você utilize para traçar um mapa astrológico, o ponto ascendente é sempre igual. Isso não vai mudar, porque, como eu estava explicando, isso é o princípio ali de uma pormenorização de uma análise astrológica para uma pessoa, né? Só que aí, como eu estava explicando, então, esses espaços aqui podem mudar um pouquinho. Isso pode mudar o meio do céu e o fundo do céu, descendente não muda também. Mas o meio do céu e o fundo do céu pode mudar e o tamanho de cada uma dessas casas. Então, a gente vai ter aqui sempre um signo ascendendo na casa 1, mas pode ser, por exemplo, essa casa, dependendo do cálculo de casas que seja usada, tenha menos de 30 graus. Então, se ele tiver 25 graus aqui e o meu ascendente é 1 grau de Áries, quando eu percorrer 30 graus aqui, né, nesse movimento desse ciclo, eu vou ter o início da casa 2, que é aqui, também em Áries. Isso pode acontecer, tá? Só desdobrando algumas questões aqui para vocês. Mas então eu vou ter os signos, essas casas, que são esse mapeamento do território, e que vão representar áreas da vida, onde a aplicação daquele arquétipo, daquele signo, vão ser marcantes. E dentro lá do zodíaco no céu, no momento que essa pessoinha nasceu, os planetas estavam ocupando algum ponto específico no zodíaco. Então, esses pontos são projetados aqui. Então, o mapa de uma pessoa, ele é uma fotografia do céu no momento que ela nasceu, tendo esse marco do ascendente como um fator que pormenoriza o horário que ela nasceu e a posição dentro do globo, tá bom? Então, esse é o formato do mapa que a gente olha na astrologia para fazer as interpretações, sendo que para cada indivíduo será representado o momento exato do seu nascimento, considerando ele como o centro do universo, né? Porque nessa visão que eu passei para vocês, a gente poderia entender isso, que a pessoa ela está nascendo e a gente traça um mapa da expansão do céu, como que ela estava olhando para o céu, vamos dizer assim, no momento que ela nasceu. Então, a gente pode até considerar que a astrologia ela usa um ponto de referencial antropocêntrico e não só geocêntrico, né? E essa carta natal, como também é chamada, né, é uma representação da localização aparente dos signos, planetas e ascendentes naquele instante, de acordo com as coordenadas geográficas que ela estava no momento do nascimento. Existem diversas formas de calcular as casas astrológicas, que estudaremos mais para frente, no caso não, mas podemos usar essa divisão equivalente de 30 graus para cada casa, né, por enquanto aqui nessa representação. Então, ao definir o grau exato do signo que estava ascendendo no horizonte no momento do nascimento, calcularemos o restante das casas. O movimento de rotação da Terra define as horas do dia. Então, ele define o ascendente e as casas, baseado no horário, né? E no movimento de rotação. E quando observamos em qual casa um planeta se encontra, a gente tem o estado terrestre do mesmo. Ou seja, vou terminar de ler aqui depois. O movimento de translação, por outro lado, define as mudanças de estação e marca a posição dos signos na esfera celeste. Então, observamos em qual signo está um planeta, teremos o estado celeste daquele planeta, tá? Isso é uma explicação um pouco mais, talvez, clara do que eu já tinha comentado alguns minutos atrás, né? A gente sempre pode, né, pela astrologia, observar o estado terrestre e o estado celeste de um astro. A gente também precisa considerar o movimento de processão dos equinócios. Como eu falei, astrólogo, a gente não é pessoa viajandona que não... Quer dizer, tem muita astrólogos que são, né? Mas assim, não necessariamente é uma pessoa que não entende de mecânica celeste mesmo, de física e de movimentos dos planetas. Então, aqui nessa apostila eu não falei sobre a precessão dos equinócios, mas ela é um terceiro tipo de movimento, né?
E isso representa na astrologia as eras astrológicas, são movimentos que duram mais de 2.000 anos, né? Ou seja, aquele espaço, o espaço de tempo necessário para a Terra percorrer 30 graus, né? Para, vamos supor, esse ponto de precessão dos equinócios, percorrer 30 graus nessa eclíptica, nesse zodíaco, é de mais de 2.000 anos. E é o período onde se passa pelas eras astrológicas. E a gente entende que em algum momento a gente vai entrar na era de Aquário, né? Porque, né, é a projeção desse movimento de precessão dos equinócios no zodíaco ali dos signos. Então, mas também, né, existe uma divergência de opinião entre os astrólogos, que alguns acham que já entrou, outros não entrou, justamente porque é um movimento muito grande, sabe? É difícil a gente mensurar e acompanhar, né? Como o Sol, que em 28 dias ele percorre 30 graus ali no zodíaco, e aí fica muito mais fácil da gente, em uma vida, conseguir compreender esse movimento. O movimento de 2.000 anos, né? É muito mais vago, talvez, para a gente, o que muda de fase para fase, enfim, tá? Então, é isso, gente. Esse foi um pouco dessa lógica, né, de como que a gente transforma a nossa realidade aqui onde a gente está, e essa compreensão que a gente já tem hoje do universo, e como que isso, na nossa vida, vira isso daqui. Isso daqui foi o que eu tentei, né, fazer nessa apostila, e foi o que eu tentei transmitir aqui hoje também para vocês, para ter esse conteúdo no YouTube. Espero que cheguem pessoas que talvez estivessem buscando essas respostas. Como eu falei, isso daqui não é para evangelizar ninguém, de que a astrologia, você tem que acreditar em astrologia, você vai acreditar em astrologia se você quiser, quando você quiser, se alguém te convencer, muito provavelmente a respeito de você mesmo, né? Então, para quem é cético também, que tal fazer um mapa, né? Você faz um mapa com um bom astrólogo, escolhe bem direitinho, uma pessoa que seja bem objetiva, bem pragmática, para colocar à prova, né? Ou não, ou também continua sem acreditar. Mas, como a gente fala, né? O rádio não precisa que ninguém acredite nele para que as ondas dele se propaguem no tempo e espaço, né? Que, como eu falei para vocês, né, a gente não está falando de onda se propagando, mas a gente está falando de um fenômeno que é empiricamente observável e comprovável, né? Então, é isso. Um beijo para vocês. Se vocês ficaram até aqui, deixa aquele like para que eu continue trazendo conteúdos aqui. Já passei uma semaninha sem postar. Estou aí terminando meu TCC, um pouco ocupada de tempo nesses últimos dias, mas essa semana deve terminar e espero já semana que vem trazer um vídeo para vocês a respeito, voltando ali para o nosso conteúdo programático de astrologia propriamente dita, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.